Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola e Jogo, e o Bola em Jogo desta quarta-feira, que vamos destacar um pouco o confronto de hoje do CRB contra o Figueirense pela Copa do Brasil. Vamos falar também de tudo o que aconteceu na tarde e noite de terça-feira e, claro, te preparar para tudo que vai acontecer na tarde e noite de quarta-feira. Para hoje, estou com ele aqui no estúdio, Fábio Novaes, seja bem-vindo, meu irmão. Juntos Ontem novamente. me abandonou, né? O pessoal fica com saudade, né, Felipe? Rapaz. Quando vem só um ou outro, o pessoal fica com saudade, mas quando tá a dupla aqui, a coisa anda direitinho, né não? Vamos lá, né, rapaz? Hoje tem muita coisa, Felipe. Hoje o futebol jogo. à vontade aí, Tem viu? Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Champions League, tem Copa Alagoas, tem Coletiva do Camacho, tem provável escalação do CRB. E antes de falar do CRB, mas já falando do CRB, mas não do time, a diretoria, a assessoria de comunicação do CRB comunicou agora há pouco que a arquibancada baixa estará fechada. Então, quem tiver sócio ou ingresso da arquibancada baixa poderá ir para a alta curva. Então é essa a informação. O ingresso estava muito barato, em torno de R$ 7,50 e R$ 2,50 ali você sendo sócio regatas, mas nem isso foi o suficiente para atrair o torcedor do CRB. 9 horas da noite de uma quarta-feira, está cada vez mais difícil de encher estádios na noite durante a semana, Fábio. E a diretoria até conseguiu novas linhas, né? Linhas a mais, porque quando passa das 11 horas ficam poucas linhas rodando pela nossa capital, e a diretoria conseguiu, junto à prefeitura, para aumentar o número de ônibus, justamente para que os torcedores pudessem ter mais essa facilidade de se locomover. Mas nem isso foi o bastante para poder lotar o estádio. Um jogo assim muito importante para o CRB, vale R$ 2 milhões, e além disso você passar para uma próxima fase da Copa do Brasil, podendo enfrentar um grande clube do futebol brasileiro. Era para estar casa cheia assim. A sensação, Fábio, que vai passar para quem vê da transmissão é de casa cheia, porque com a arquibancada baixa fechada, você vai lotar ali o setor da arquibancada alta, a GA, a curva, mas sabemos que financeiramente falando, questão de canto, de presença de público, a geral, a antiga geral, estará vazia. Mas vamos falar que hoje tem aí CRB e Figueirense, o Figueirense que é o adversário do CRB mais difícil na temporada. O CRB que escalou, né? Começou aí no Campeonato Alagoano enfrentando adversário já a Série D, aí enfrenta o Porto da Bahia na Copa do Brasil na Série D também, tá o Porto, e agora vai enfrentar o adversário de Série C, consequentemente sendo o adversário em tese mais difícil do CRB na temporada. E aí depois escala e começa a Série B no sábado contra o Vila Nova, mas isso aí é papo para amanhã, depois do resultado desse jogo. Então, sua expectativa para o jogo aí de CRB e Figueirense? A expectativa é que o CRB avance, o CRB vai com o mesmo time, daqui a pouco a gente vai mostrar isso aqui na tela, o time que já vem jogando os últimos jogos, os últimos 6 jogos, aí, time titular, considerado hoje pelo Eduardo Barroca. O CRB vem num momento muito bom na competição, várias vitórias seguidas, campeão do Campeonato Alagoano, avançando na Copa do Brasil. Então, assim, um momento ideal para que o CRB possa avançar. Vai pegar um Figueirense que no último final de semana foi derrotado num clássico da Recopa lá de Santa Catarina. Então, um time que vem machucado, o CRB, time mais inteiro, com um técnico já com trabalho longo de 1 ano. Então eu espero bastante que o CRB se classifique, não com tanta facilidade, mas que se classifique também muito bem, jogando aqui no Estádio Repelé. E o fator casa é bastante preponderante aí para essa classificação do CRB, Felipe. O CRB, que na minha visão também é mais time, tem maior chance de passar, mas vale lembrar que ontem o Atlético eliminou o Sport. O Paysandu conseguiu uma virada com a Portuguesa nos últimos minutos. Temos times abaixo financeiramente, passando de times acima financeiramente. Por quê? Porque a Copa do Brasil é uma competição que envolve muita grana. Então os jogadores dão aquela vida a mais para a competição, e até aqueles times que têm menos investimento acabam igualando um pouco por conta dessa disposição física. Então o CRB não pode vacilar, o CRB não pode achar que está indo já com o jogo ganho, tem que entender que é um nível completamente diferente que ele já enfrentou na competição e na temporada também. E vale lembrar que o Figueirense vem de derrota na Recopa Catarinense.
perdeu para o Avaí por 4-2, então o Figueirense não vem aí de um resultado positivo e vai tentar a compensação contra o Clube de Regatas Brasil. Chegamos ao momento, daqui a pouco a gente vai mostrar... Não, vamos mostrar logo a provável escalação, coloca na tela aí. A Copa do Brasil ela é uma competição traiçoeira, né, Felipe? É. Acontece bastante dessas coisas, de times com menor poder financeiro, com time assim, também tecnicamente mais abaixo, passar de fase. Isso acontece bastante na Copa do Brasil. Esse é o time base que o CRB vem jogando aí dos últimos 7 jogos, né, Felipe? É Matheus Albino no gol, Alemão e Bressan na zaga, lado direito Hereda, no lado esquerdo Lucas Lovato, que encaixou perfeitamente aí na formação do Barroca. No meio de campo, Christoph, Pedro Castro e Danielzinho, e lá na frente, de um lado, Dadá Belmonte, do outro, Douglas Baggio, e na frente, Mikael, que vem numa fase espetacular, marcando gol em todos os jogos. É isso aí, eu tinha esquecido do Souza também, da Paraíba, que o CRB enfrentou na Copa do Brasil e venceu lá. Então, assim, o CRB tá escalando aí os adversários. Coloca pra gente aqui agora, Thales, por favor, porque chegou a hora da gente falar de fichas. Fichas? Rapaz, eu vou apostar bem aí, viu, Felipe? Eu vou em 8 fichas para o CRB, um momento muito bom. O time vem jogando bem, não são só vitórias, né? O time vem se apresentando bem. Então, assim, 8 fichas para o CRB, fator casa, 2 fichas para o Figueirense. Quero saber de você, Felipe. Ah, vou falar, claro. Mas não quero saber só número, não. Eu quero saber o porquê também. Não, eu vou explicar. Na minha visão é o seguinte: se fosse uma competição, qualquer outro tipo de competição que não envolvesse tanto dinheiro como a Copa do Brasil, eu iria nas 8 fichas para o CRB, 2 fichas para o Figueirense. Mas como a gente tem o fator Copa do Brasil, que é um fator que envolve muito dinheiro, eu coloco aí 6 fichas para o CRB, 4 para o Figueirense. A única vantagem para mim que o CRB tem é, claro, a vantagem do momento, a vantagem competitiva de estar numa Série B e a vantagem casa. Mas eu acho que o fator Copa do Brasil iguala muito aí os confrontos. A gente tá vendo aí na Copa do Brasil, principalmente quando é um confronto ali de Série B com Série C. Quando vai um confronto de Série A com Série B, a gente sabe que aí a gente tem um claro favorito. Mas quando é um nível abaixo, o nível de Série B, Série C, Série D, aí eu acho que fica muito parelho. Se fosse um adversário de Série D, eu ia nas 8 fichas para o CRB. Como é um adversário de Série C, catarinense, que geralmente é uma federação que tem muito dinheiro, o sul do país tem muita grana rolando ali, então eu coloco aí 6-4 para o CRB na vantagem. Então, vamos ver hoje, 21 horas, no Estádio Repelé, CRB e Figueirense. Vamos ver quem vai se classificar para a próxima fase aí, né, Felipe? Saímos lá de Barra de São Miguel, roteiro, e vamos para Rio Largo, Maceió, a polêmica aí dos CTs aí. Onde é que ficam os CTs dos clubes que eram de Maceió e agora são do interior? Né? Isso é interessante para os torcedores, né? Para a diretoria fica a mais aí. Vamos lá. Então é isso, CSA que vem passando aí por um turbilhão, provavelmente vai ter confirmado a saída do Ciel ao longo dessa semana, mas tem um ponto e um lateral chegando, e quem vai falar sobre isso, a expectativa, a sua volta, é o volante Camacho, que foi um presente aí inesperado para a torcida do CSA. Coloca na tela. Desde quando eu saí, a gente resolveu que eu sairia para jogar o Campeonato Mineiro, a gente nunca perdeu o contato. Eu sempre mantive contato com o Bonatelli, então sempre, todo mês a gente falava e eu externava meus desejos, eles também. Então, acho que as tratativas foram durante esses 3 meses e meio que eu fiquei fora. A gente estava sempre falando, eu estava sempre acompanhando o clube. Então, não foi uma coisa assim dessa última semana. Essa última semana foi só para sacramentar a minha volta, mas a gente nunca perdeu contato, a gente sempre manteve contato. Eu sempre deixei claro que as portas, eu gostaria que as portas estivessem abertas, e ele falou que as portas iam estar abertas. Então, foi uma coisa tranquila, não foi nada que falaram aí, não teve nada de bicho de 7 cabeças, não. Primeiro o CSA é sempre um desafio, acho que é um clube gigante, com a torcida gigante, então é sempre uma cobrança muito grande e a gente tem que estar preparado para isso. E ninguém faz nada sozinho, né? Então acho que é todo mundo junto, é a torcida, é o elenco, é a diretoria, é a comissão, acho que todo mundo junto tem muito a acrescentar. Eu espero ajudar da minha maneira dentro de campo, principalmente dentro de campo, mas fora também, se precisar de mim, eu vou estar aí. Mas acho que é uma união de todo mundo para fazer essa diferença, e a gente sabe, como eu disse, vai ser um campeonato muito difícil. Então a gente tem que estar muito unido nisso.
É isso, Camacho, que é um jogador experiente, um jogador que conhece muito aí do futebol. Não sei se já jogou a Série D, porque é um jogador que já esteve na Série A, mas tem 36 anos aí, já viveu muita coisa no meio futebol e é um baita reforço para o meio-campo do CSA. Já tô vendo ali ele, Kailan, ele, Fabrício Bigode. Eu acho que o time nesse momento é ele e mais 10. É um jogador importante. Já teve uma boa passagem aqui pelo CSA. Teve a boa vontade também de voltar para o CSA. Ele disse que teve outras propostas, mas que ele e a família preferiram estar aqui em Maceió e jogar no CSA. E para nível de Série D, ele é um grande jogador, um jogador que vai conseguir organizar o meio de campo ali do CSA, junto com o Kailan, que também é um grande jogador. Assim, foram poucos jogadores que se apresentaram muito bem no Campeonato Alagoano, e o Kailan foi um deles, ao lado do Bigode também, que é um bom jogador, mas eles só jogam dois ali, né? Um de saída, outro mais de marcação. Acredito que vai ficar ali com o Kailan e Camacho, é um bom meio de campo aí do CSA. Interessante. Que na verdade o Camacho ele faz geralmente a primeira volância. Sim. Que é a condição também do Kailan. Mas a gente lembra que ano passado, antes da chegada do Camacho, quem fazia essa condição de primeiro volante era o Nicola. Mas com a chegada do Camacho, o Nicola foi para a posição de segundo volante. E eu vejo o Kailan com qualidade o suficiente para jogar como segundo volante, ou até o próprio Camacho. Não sei se a idade permite o Camacho ser aquele jogador box-to-box, que é o jogador que vai de área a área. Mas o Kailan, acho que dá conta do recado porque tem qualidade ali e vai dar um meio campo também de muita pegada de marcação. O Kailan é o jogador que mais distribuía bolas e orientava muito a defesa. Bastante, um jogador ataque. Muito interessante também, que eu acho que um vai se encaixar com o outro ali. O Camacho é um jogador de dar muito conselho. Sim. Ele, claro que tem experiente, muito né? A aprender o Kailan ainda. E tanto é que um dos crescimentos do Gustavo Nicola, que ele mudou seu estilo de jogo, que ele começou a quebrar mais linha, é justamente quando o Camacho chega e ele fala também disso do seu companheirismo com o Camacho, que já tinham se falado há muito tempo atrás, antes de estarem juntos no CSA. Um mandou mensagem pro outro no Instagram falando que admirava o trabalho. Mas é isso, do CSA é só isso mesmo. Vamos aguardar aí, porque hoje tem Copa, tá? Hoje tem Copa, mas é Copa Alagoas. Temos Clássico das Multidões, que não será das multidões. E o CSA fica na expectativa aí. Se vai com o time titular, se vai com o time sub-20, se vai com o time reserva. Vamos aguardar. Mas coloca aí os jogos da Copa Alagoas pra gente olhar. Tá aí, ó. CSA e Murici, Penedense e Zumbi, CRB e CSA, Clássico das Multidões, meu amigo. Quem acha que não vai pegar fogo, fica aí, viu, pensando. Coruripe e Cruzeiro de Arapiraca, Asa e Miguelense, todos os jogos às 15 horas. Delícia! Hoje tá até tá frio. Menos, tá? Tá um pouquinho, né? Porque ultimamente o sol aqui tem castigado aqui na nossa querida Alagoas. Hoje se decide aí os classificados para as semifinais da Copa Alagoas 2026. Dessa vez eu acertei. O outro grupo já tá definido, né? O grupo do CSA e do CRB, que vai se definir. Pode ser que o CSA ganhe e o CRB não se classifique, pode ser que o CRB ganhe e o CSA não se classifique, pode ser que empatem, os dois se classifiquem, pode ser que um ganhe do outro e os dois se classifiquem. Tudo será definido hoje na Copa Alagoas, 3 horas da tarde. Se tem Copa Alagoas, tem também Campeonato Brasileiro. Coloca na tela aí. Série A hoje, rapaz, rodadinha top, viu? Vários jogos acontecendo, Felipe. Às 19 horas teremos Bahia e RB Bragantino. Bahia Palmeiras que vai estrear um uniforme novo aí, viu? Rapaz, não nem vi isso, viu? Palmeiras e Botafogo. Palmeiras querendo voltar à liderança aí, o São Paulo líder. Um destaque importante é que o Botafogo teve um problema no avião ontem, então só voa hoje, agora no final da manhã, para São Paulo. Mas tudo bem que é pertinho, né? Mas cansa. Às 19h30, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Cruzeiro que está se acertando ali com o Arthur Jorge, que já passou pelo Botafogo, foi campeão, né? Tá ali tentando trazer, ele tá lá no mundo árabe, né? Treinando o time lá. Às 20 horas, Atlético Mineiro e São Paulo, líder São Paulo vai jogar fora de casa, Mirassol e Curitiba. Às 21h30, teremos o menino Ney hoje ou não? Vai ter sim. Santos e Internacional e Vasco e Fluminense, o clássico dos gigantes. Clássico carioca, Felipe. O clássico dos gigantes. Rapaz, vazou. É tipo você colocar aí o Corinthians e o São Paulo e o clássico dos gigantes. Meu Deus do céu. São Paulo é. Mas é isso aí. Se tem Campeonato Brasileiro, tem também Copa do Brasil. Coloca na tela aí jogos e resultados. Olha aí.
Ontem o Fortaleza passou, o Ceará passou nos pênaltis, o Paysandu numa virada incrível, com muita polêmica de Muita arbitragem. mesmo. Como sempre, né? Não é futebol brasileiro se não tiver. O Paysandu passou numa virada, o Operário passou do Londrina e o Atlético passou do Sport. Olha só que incrível, Felipe. Todos os times que jogaram fora de casa se classificaram. Rapaz. Espero que hoje aconteça totalmente diferente. Porque se cá, amanhã é lá, né? Então hoje, justamente. se seguir o mesmo padrão, Confiança, Ponte Preta e Figueirense e Novo Horizontino estariam passando. Vamos lá, vou listar os jogos, já vou falando quem eu acho que passa e você vai dizendo se Certo. concorda ou não. Vila Nova e Confiança, eu voto no Confiança passando. Eu acho que o Vila Nova passa. Atlético Goianiense, Vila Nova, que é o adversário do CRB na estreia Na da Série estreia, B no isso. sábado. Atlético Goianiense e Ponte Preta, eu voto no Atlético Goianiense. Concordo com você. CRB e Figueirense, já demos as nossas Isso. fichas aqui. E Jacuipense e Novo Horizontino, 10 fichas pro Novo Horizontino, 0 pro Jacuipense. Rapaz, aí seria uma grande zebra. É o viu? adversário Novo Horizontino mais. saindo É aí, o viu? confronto mais definido, na minha visão. O Novo Horizontino vai dar muito trabalho aí no Campeonato Brasileiro da Série B, viu? Então, tudo passado aí, o pessoal fica meio perdido, né, Felipe? Porque é Copa Alagoas, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A, mas estamos aí, passando devagarzinho, tudo que vai acontecer no dia de hoje, o que já aconteceu no dia de ontem, e agora vamos pegar um voo, vamos para a Europa. Ou a Vamos. gente tem que falar espanhol, inglês, norueguês, Rapaz, né? a Norueguês. Noruega aí, Português time de norueguês. Portugal, que é importante falar de português de Portugal. Então coloca na tela aí resultados e jogos. E catalão também. Olha o Sporting. Perdeu o primeiro... A gente falava disso aqui, eu falei disso aqui ontem. Pra mim era o jogo que estava mais definido, porque City e Real Madrid estava 3-0, mas é jogão. Tanto é que o dois City, grandes com times. 1 a menos desde o começo do jogo, jogou melhor do que o Real Madrid. E teve chance de empatar, teve 2 gols aí anulados. E o Real Madrid fez 2 gols, mas fez 2 gols ali porque o City realmente Tava em estava cima, com 1 né? a menos. E foi pra então, cima, foi né? pro tudo ou nada. O Chelsea e PSG também, o Chelsea jogou mal pra caramba, mas é um time que tinha condições aí também de tirar o 3-0, o 5-2 no caso, né? E o Arsenal, pra mim, era outro confronto que era muito favorito, o time inglês. Então o Sporting fez história, eliminou o Bodo Glimt, o simpático Bodo Glimt, que era a sensação do campeonato. 3-0 no tempo normal, depois fez 2 gols 2-0 lá na no... prorrogação. na O Real prorrogação. Madrid confirmou 2-1. O City passou praticamente o jogo todo aí com 1 a menos. O gol do Real Madrid, o primeiro gol, é de um pênalti onde o Bernardo Silva é expulso. O Destaque PS... para Vinícius Júnior aí, viu, Felipe? destaque entre aspas, né? Porque perdeu o gol a rodo. Teve verdade. chance de fazer 5 gols na partida e travou 2. Ele logo ouvi 2 gols após o primeiro gol do Real Madrid, É. 2 contra-ataques, um que ele driblou todo mundo, saiu de cara com o goleiro, chutou pra cima. Aquele outro um pouco mais difícil, que a bola veio um pouco atrás dele, mas que ele ainda conseguiu finalizar, aí, mas é E um teve gol o gol perdido também. É que, verdade. olha, ele não tem culpa, mas É tirando destaque positivo e negativo ali, você vai equilibrando na aí. Copa do Mundo não pode perder assim, Não pode, de jeito nenhum. O PSG confirmou ali a sua vantagem, 3-0 fora o baile, se vingou aí da Copa do Mundo de Clubes, que perdeu para o Chelsea na final, e o Arsenal confirmou o seu favoritismo, 2-0. Eze e Rice fizeram os gols do time inglês. Hoje temos 2h45 agora, daqui a pouquinho, Barcelona e Newcastle. Jogão, viu, Felipe? Rapaz, primeiro jogo o Jogão. Newcastle foi melhor, merecia a classificação, mas o Barcelona no finalzinho conseguiu um empate de Toda a pênalti. qualidade do Lamine Yamal. Liverpool perdeu o primeiro jogo para o Galatasaray da Turquia, Jogo. 1-0. Galatasaray tá muito bem, né? É o em Anfield desse jogo. muito Eu bem. acho que o Liverpool tem total condições de virar. O Tottenham perdeu de 5-2 para o Atlético de Madrid no jogo de ida. Para mim, o Atlético de Madrid vai só para confirmar a sua classificação. E aí, a gente pode dizer que já tem mais uma quarta de final definida, que será apenas Somente Real Madrid e Bayern de Munique. O Bayern que venceu o primeiro jogo por 6-1. Fábio, negócio Mas está tá feio. garantido. 6-1 lá na Itália. O jogo hoje é na Alemanha, meu amigo. Então, eu acho que já está garantido aí esse confronto aí gigante de Real Madrid e Bayern de Mais Munique, um, né? viu? Mais um. O Real Madrid que vai pegando aí uma sequência de pedreira. É o City. Se vai passando, vai ganhando casca, É. né? O Real Madrid passou do City sem Mbappé e sem o Bellingham. É. 2 grandes jogadores. O Mbappé já jogou ontem Jogou a no parte finalzinho, mas tá voltando. Contra o Bayern já deve voltar esses 2 jogadores aí, incrementa mais aí o Real. Mas assim, viu? minha opinião, tá? O Real Madrid jogou melhor sem esses dois do que com esses dois. Não, vinha numa Porque eu fase acho ruim. que Vinha. o Real Madrid precisa de jogadores operários. E infelizmente Bellingham e Mbappé não são jogadores operários, são jogadores estrelas. Então quando o Vini é o ponto central do time, pode ver que o time funciona melhor.
na minha visão. Não que o Mbappé atrapalhe, mas eu acho que o time fica muito desbalanceado quando tem muitos jogadores centrais dentro de campo, porque o time não consegue se equilibrar, o time fica desequilibrado. A verdade é que o Vinícius Júnior, ele é um jogador de um time um pouco mais reativo, que ele possa ter campo para ter essa velocidade. Quando você tem o time completo do Real, o time do Real ele se torna um pouco mais ativo, ele fica mais na frente e os times se defendem com mais jogadores. Aí dificulta um pouco mais realmente para o Vinícius Júnior. Quando você vem no contra-ataque, você tem campo para você driblar e correr, que é as grandes características do Vinícius Júnior, aí ele aparece mais e é o que está acontecendo por causa desses desfalques aí do Real Madrid. É isso aí, mas sem mais delongas, voltamos amanhã com tudo que a gente passou aqui e, claro, a expectativa para sexta-feira, que não para. Futebol é a única coisa que não para no mundo. É do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro, todos os dias tem futebol e você acompanha aqui no Bola em Jogo. Um abraço e até amanhã. Valeu, galera, até mais!